Bom dia a todos os ouvintes. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Nilton e gostaria de compartilhar com você mais um vídeo sobre a disciplina de homilética, uma parte da teologia, que estuda a arte de pregar, como você elaborar um sermão e está se ministrando para o público, para a igreja. E, bem, nós fizemos um outro vídeo alguns dias atrás, a primeira parte dessa matéria, falando sobre atitudes que o pregador não deve cometer quando está no púlpito, né? Então, se você ainda não pegou esse vídeo, vai lá em nosso canal e pode então acessar e ver essa matéria. Hoje nós vamos estar tratando de um outro assunto dentro da homilética. Nós vamos falar sobre o preparo do pregador, né? Como o pregador deve se preparar. Então eu fiz aqui um gráfico, né? E nesse gráfico nós vamos estar apresentando como podemos, então, nos preparar para pregar. O preparo para pregar. Qual o preparo que o pregador deve ter, o cuidado que ele deve ter antes de começar, a preparar a sua mensagem? O pregador ele não pode simplesmente iniciar sua mensagem de qualquer maneira, né? Ele precisa ter um preparo. E o preparo do pregador começa justamente em buscar a orientação do Espírito Santo, buscar a orientação de Deus, para que Deus, através da sua palavra, possa revelar, possa orientar, possa corrigir, se necessário, para instruir aqueles que o ouvem. Então, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz isso, para que Timóteo tenha o cuidado de não vir a ser reprovado por aqueles que ouviam. Timóteo deveria ter o cuidado para saber responder com mansidão e temor a todos os que procurarem a razão da sua fé. Então, em várias partes, o apóstolo Paulo orienta nesse sentido, para que o pregador esteja devidamente preparado, sabendo manejar bem a palavra da verdade. E para que isso aconteça, é necessário, em primeiro lugar, uma busca de Deus. O contato do pregador com Deus é muito importante, porque ele não pode falar algo de Deus, não pode ministrar a palavra de Deus, se ele não tem contato com Deus, se ele não tem intimidade com Deus da palavra. Então, esse é o primeiro ponto, acerca da preparação do pregador. O segundo ponto que eu quero destacar é servir. O pregador ele deve buscar a orientação de Deus e deve também estar pronto para servir. Servir na visitação, servir no evangelismo, servir no discipulado, na disciplina, na edificação, na comunhão. Então, em todas as áreas que ele puder servir na obra de Deus, é importante, porque à medida que ele está servindo, que ele está realizando a obra do Senhor, não só servindo a Deus, como também aqueles que estão próximos a ele, que são alcançados pelo seu serviço, ele também está se preparando, se capacitando. Por exemplo, numa visita que ele faz, que ele vai perceber o que aquela pessoa precisa ouvir da palavra de Deus. Ele vai ver as suas necessidades, o que ele as áreas da sua vida que mais precisa de ser trabalhada. É no trabalho de evangelismo que ele vai desenvolver a arte da pregação evangelística, falando do amor de Deus às pessoas que ele encontra. Então o pregador ele não pode se restringir apenas em pregar
no púlpito da igreja, em pensar em pregar apenas para o público grande, mas ele deve ter a noção de que ele precisa desenvolver o seu dom em todos os momentos e a todas as pessoas. Então ele pode estar servindo na disciplina, quando ele, como pregador da palavra de Deus, como mensageiro, porta-voz do Senhor, e ele vê que alguém precisa de uma palavra, precisa de uma orientação, então ele pode estar trabalhando nesse sentido. Também na edificação, quando ele trabalha, veja só, quando ele trabalha na visitação, no evangelismo, no discipulado, quando ele trabalha na disciplina, automaticamente ele vai contribuir para a edificação da igreja, edificação daqueles com quem ele está trabalhando, né? E isso está promovendo também a comunhão. Então, o preparo do pregador precisa passar por esses dois pontos importantes: a busca da orientação de Deus, a prontidão para servir a Deus nessas áreas mencionadas, e também o pregador deve estar pronto, disposto para o estudo, procurar o texto bíblico que servirá para a mensagem. Ele não pode simplesmente pensar em um versículo isolado, mas ele precisa examinar as Escrituras. Ele precisa conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Então, isso exige tempo, exige estudo, dedicação. O pregador da palavra de Deus, ele não pode ser uma pessoa de preguiça mental, né? Que tem preguiça de ler, de se dedicar à busca da palavra de Deus, dos detalhes da palavra de Deus, né? Nós entendemos que a mensagem vem de Deus ao coração, mas nós não podemos negligenciar o estudo dela, né? Eu não posso simplesmente chegar à frente, abrir qualquer texto, sem antes ter lido, sem antes ter estudado, sem ter debruçado sobre ele, né? Então eu não posso fazer isso. Será uma negligência da minha parte como pregador. Eu tenho que estudar. Lembrem do que Jesus falou aos discípulos, que o Espírito Santo, ele vos guiará e vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado. Ora, se Jesus disse que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar, é porque lembrar de quê? De algo que eu já sei, que eu já estudei, que eu já aprendi, e que porventura eu tenha esquecido, o Espírito Santo me fará lembrar, né? O Espírito Santo não pode lembrar aquilo que eu não conheço, né? Eu preciso conhecer primeiro, e para conhecer eu preciso estudar, me dedicar à leitura da palavra de Deus, estudar sobre a vontade de Deus, sobre o meu próprio desenvolvimento como pregador. Eu preciso ser um bom ouvinte, né? Não só querer falar, mas também estar pronto para ouvir outros pregadores, ouvir outros mensageiros, às vezes até a opinião de um irmão que ouve a minha palavra, a mensagem ministrada, pode ser, sim, algo importante para que eu venha melhorar na ministração da palavra. Então, é importante esse estudo da palavra de Deus, essa busca pela vontade de Deus, pelo desenvolvimento pessoal, essa capacidade de ouvir, né? E, por fim, o pregador, ele precisa estar pronto para ler não só o texto, mas o contexto, né? Porque uma mensagem não pode ser feita apenas em um texto isolado. Temos que estar procurando outros textos que possa fazer referência àquele que eu estou lendo.
Eu tenho que ler o texto e o contexto anterior, o contexto posterior, o contexto não apenas da passagem, mas o contexto histórico da época em que se escreveu. Por que o escritor escreveu isso? Que mensagem ele passou para o povo do seu tempo? Como posso aplicar para os dias de hoje? Tudo isso são pontos importantes na vida do pregador, na preparação do pregador. Que Deus nos abençoe. E você que deseja preparar-se para a obra do ministério, você que deseja se preparar na arte da pregação, nós temos um curso, um curso de homilética e oratória, que é ministrado pelo IBETEL. Você pode, então, estar acessando aí no Facebook a nossa página do IBETEL, e estar fazendo a sua matrícula. Você pode estudar à distância, ou se você mora em algum lugar onde tem um núcleo do IBETEL, você pode fazer também no sistema presencial. Então, que Deus te abençoe e que Deus faça crescer a sua vontade, a sua palavra em nossas vidas. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.